E esses servos aqui perceberam isso e disseram: Davi, Saul, manda chamar alguém que saiba tocar, porque quando esse capeta entrar nos teus coros aí, ele vai tocar e você vai ficar melhor. E aquilo pareceu uma boa ideia. Aí Saul mandou procurar alguém. E olha que coisa maravilhosa, irmãos. Verso 17: Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos jovens e disse: olha que coisa maravilhosa, eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente, e é animoso, valoroso, ele é, sabe, de fibra. Engraçado que ele diz homem de guerra. Davi nunca tinha ido para a guerra, mas é o que eu tenho dito para os meus obreiros: a obra de Deus começa primeiro dentro de você. Antes de você fazer, você primeiro tem que ser. Davi nunca tinha ido para a guerra, mas já era homem de guerra e já era reconhecido, porque provavelmente alguém ouviu falar de como Davi cuidava das coisas de seu pai, e que ele não aceitava perder ovelha nem para leão nem para urso. Amém? Amém? Não importa o seu tamanho, viu, baixinhos e baixinhas? Não importa. Não importa. Você tem que lutar por sua vida, batalhar por ela com todas as suas forças. E fazendo assim, você vai vencer. É impossível não vencer. Amém? Amém. Diz mais ele: e sisudo em palavras. Essa expressão significa, é um cara de uma palavra só. É um cara correto. Se ele disser que vai, ele vai. Se ele disser que não fez, é porque não foi ele. Se ele disser que vai fazer, ele fará. Davi já era reconhecido, irmãos, um garoto ainda, reconhecido por qualidades extraordinárias. Diz mais o texto, e ele disse: e de gentil presença. Eis aqui um mistério que poucos absorvem. Para você ser firme, você não precisa ser grosseiro. Você pode ser uma pessoa de palavra sisuda, séria, confiável. A palavra sisudo fala de algo sério, que é um rosto. O que é um rosto sisudo? É um rosto sério. Uma pessoa sisuda é uma pessoa séria, de aspecto sério, mas não precisa ser grosseiro. Davi era firme, mas a sua presença era agradável. Isso é muito maravilhoso, amém? E termina dizendo: e o Senhor é com ele. Amém, irmãos? Eu não vou ter tempo de continuar lendo, mas eu convido você a marcar isso e continuar lendo em casa. A Escritura Sagrada diz que mandaram chamar Davi. E de fato, toda vez que o demônio tomava posse do corpo de Saul, Davi tocava e um mistério acontecia. O texto diz que Saul sentia... Não, eu vou ler isso para você não ficar, sabe, com dúvida nisso. É o verso 23. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul, o quê? Sentia alívio, ficava melhor e se achava melhor. E o espírito mau se retirava dele. Qual é o mistério, pastor? É que normalmente nós esperamos que primeiro o espírito mau saia
para depois a pessoa sentir-se melhor. Com Saul não era assim. Ele primeiro sentia-se melhor. Eu vou usar uma expressão aqui estranha para alguns. É como se aquele demônio se escondesse em algum lugar na vida de Saul, mas não tinha saído. Mas como Davi continuava, então Saul, além de se sentir melhor, era livre daquele mal. Entende? O que isso tem a ver conosco, pastor? Nem sempre a guerra espiritual é de uma vez. Aliás, raramente é de uma vez. Às vezes você vai ter que persistir numa guerra por um bom tempo, até que aquele espírito mal saia definitivamente da sua vida, ou da sua casa, ou da sua família. Isso leva um tempo. O problema é que alguns, quando sentem-se melhor, já param. Não oram com a mesma intensidade, não leem a Bíblia com a mesma intensidade, não buscam a Deus com a mesma intensidade, mas querem a mesma vitória. Querem, sabe, a mesma bênção, e não é assim que funciona. Há uma persistência a ser praticada. Entende o que eu estou falando? Você precisa continuar insistindo. Por essa razão o Senhor Jesus disse: batei, batei e abre-se-vos-á. Não é só uma vez. Por que ele repete? O que significa essa repetição, essa insistência? Significa que é preciso que nós venhamos persistir, mesmo quando as coisas melhoram. Eu queria que você mexesse com alguém ao seu lado, por favor, na mão, no ombro dessa pessoa. Eu queria que você dissesse: você precisa persistir. Mas pastor, melhorou, pastor. Do que estava antes, não, querido. Você não deve baixar a guarda. É preciso continuar lutando, é preciso continuar insistindo, persistindo. Melhorou, pastor, não é para melhorar, quer dizer, é para mudar. É para mudar, não para melhorar. Pastor, resolveu para Saul? Não. Por quê? Não foi por falta de harpa, não foi por falta de um arpista que soubesse tocar bem. Davi sabia tocar bem, mas é apagar incêndio com seringa d'água. Saul continuou desobediente, Saul continuou errando, indo de mal a pior. Então não tinha como Davi libertar ele, mas Davi fez a sua parte. Insistiu, persistiu. Toda vez que o demônio vinha, Davi corria e pegava a harpa e tocava, o demônio ia embora. Voltar no dia, Davi voltava a tocar de novo e outra vez. Amém? Então, para nós, a nossa parte tem que continuar sendo feita. Mas o outro é desobediente, pastor, deixa o outro. Faça a sua parte. Insista no seu propósito, na sua vida, para Deus poder te abençoar. Em nome de Jesus. Amém? Saul terminou seus dias de vida terrível, irmãos. Ele pulou em cima da própria espada. Davi terminou seus dias como rei. Não valeu a pena para Saul, porque ele não insistiu e não se arrependeu. Mas Davi foi até o final e cumpriu o chamado de Deus na sua vida. Amém? E o seu nome ficou como nome, sabe, dos maiores dessa terra. Porque durante a Bíblia, o percurso da Bíblia, de Davi para diante, você vê o Senhor dizendo: vou defender a Jerusalém por amor a Davi, meu servo. Mas Davi estava morto, pastor, já séculos depois. Mas Deus não. E o amor de Deus, não. E a fidelidade de Deus, não. Será que você não consegue aprender com isso? Que a fidelidade de Deus é tão grande que vai além de você. Mesmo depois que você partir, e não pode ser na igreja,
Mistério, só os fortes entendem. Tá? Mesmo depois que você partir, a fidelidade de Deus continua, meu filho. Amém, irmãos? Amém. Então persista. Pastor, mas às vezes eu me sinto desanimado. Louve. Mas eu louvo e não sinto nada. Quem disse a você que louvor tem a ver com sentimentos, queridos? Louvor tem a ver com atitude, não com sentimentos. Eu não preciso sentir arrepio. Eu não, é falta de arrepio? Traz um potinho de gelo, bota debaixo dos pés. Passa o culto todinho com gelo nos pés, você vai se arrepiar. O culto todinho. Não é arrepio não, meu filho. Ah, pastor, eu queria sentir aquele gelo descendo e subindo. Vai no elevador, na montanha-russa. Está ligado a emoções? Não é assim que funciona não, queridos. Jesus no Getsemane estava cheio de emoções e elas não eram boas. Como é que você sabe disso, pastor? Porque ele disse: se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Lá na cruz ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? É alguém sentindo solidão profunda, é alguém sentindo peso. As emoções não guiaram ele, irmãos. A sua fé, o seu propósito eram maiores que isso. Por favor, aprenda. Se você pensar errado, vai sentir errado e vai agir errado. Então esquece essa coisa de se guiar por sentimentos, se guia por propósito. Porque quando tiver um propósito claro da sua vida, uma meta, um alvo, você vai em direção a ele, independente do que está sentindo. Estou sem vontade nenhuma de fazer. Quantas vezes, queridos, eu já vim para a igreja sem vontade nenhuma de pregar, sem vontade nenhuma de falar com ninguém. A minha vontade era sumir de tanta raiva, de tanto desespero, de tanta pressão. Mas eu vim e preguei e tomei cada tapa de pelica, meu filho, porque terminava o culto, eu continuei não sentindo nada. Aí veio minha irmã e falou: pastor, que palavra, pastor, que palavra, oh pastor, muito obrigado, que palavra abençoada. Aí aqui dentro eu falava: é Deus, meu filho, porque eu mesmo não tinha nada hoje para dar. Porque nunca é por nós. Se você não aprendeu isso, aprenda hoje. Tudo é dele, por ele e para ele. Amém? Você está me entendendo? Sim. Está dizendo que não sente, pastor? Não é isso. Nós temos o direito de sentir. O que eu estou dizendo é que não devemos nos guiar por sentimentos. Nenhum deles. Devemos ter propósito, alvo, visão, determinação. E aí você segue firme. Os sentimentos não vão tirar você do trajeto. Você continuará sentindo, mas continuará avançando. As pessoas vão continuar, desanimando, caindo, e você vai lembrar: cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Segue. Mas pastor, ninguém está me ajudando, eu não sei nem para onde ir. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Continua seguindo. Aí lá na frente, pastor, dá um desânimo tão grande, mas aí a gente lembra: não andeis ansiosos por coisa alguma. Aí você olha para as plantas e fala: que coisa linda. Aí lembra de Jesus e ele fala assim: elas valem mais do que você. Viu? Elas valem mais do que você. Se Deus cuida delas, cuidará mais do que você. Mais de você do que delas. Amém? E você deixa os sentimentos de lado e continua seguindo e continua indo. Queridos, Saul, na boa intenção, no desejo de fazer e acontecer, se desviou do propósito. O problema está aí. Colocar o fazer acima do ser.
Por mais que eu insista em explicar isso, há um bloqueio no coração de muita gente que isso não entra. Não entra. Tem que entrar na nossa vida, queridos. Ser. Eu preciso ser. Independente do que eu sinto, independente do que eu vejo, independente do que esteja acontecendo, eu preciso ser. Por quê? Porque estamos baseados em uma aliança. Mas eu olho do lado de cá, pastor, e me vejo tão frágil. Olho do lado de cá e me vejo tão inseguro. O problema é esse. Olhe para o lado de lá. Olhe quem está na outra ponta dessa aliança. Encontre alguma falha nele. Encontre alguma vez onde ele foi derrotado. Encontre. Te desafio, encontre uma vez onde ele saiu envergonhado, cabisbaixo, porque o inimigo venceu. Encontre uma vez. Você não encontrará nenhuma. Amém? E a palavra garante, dizendo que não há sombra de variação. Ele não muda, ele é exatamente o mesmo Deus. O mesmo que entrou com Sadraque, Mesaque e Abdinego lá na fornalha de fogo. Ele tem poder para entrar nesse teu problema com você e passear. Mas cadê os servos fiéis? Onde estão os servos que acreditam em Deus, mesmo com risco da sua própria vida? Onde estão aqueles que vencem batalhas, sabe? Que deixam os sentimentos de lado, que deixam os problemas de lado, que deixam as dificuldades de lado e dizem: eu creio, eu acredito. É isso que está faltando, ser. Se você se levantar e se você agir, Deus vai te abençoar. Você tem ideia de quantas vezes me aconselharam a desistir? Você tem ideia de quantas vezes deu errado? De quantas vezes... Aliás, olhem uns para os outros aí. Faça uma pergunta crucial nessa noite, eu encerro agora. Pergunte para o seu irmão: irmão, de cor, bem rapidinho, quantas vezes a AME já mudou de lugar? Somos os mesmos, mas de lugar. Quantos? Vai. Irmão, teve lugar que só no mesmo lugar a gente passou 3 vezes, mano. Foi, voltou, foi de novo. A gente já foi até para sem teto. Igreja sem teto, irmão. Eu vou confessar hoje. Eu nunca falei isso, vou confessar. Às vezes eu chegava lá e minha mente é muito fértil, às vezes me assusta, irmão. E vinha na minha mente uma musiquinha, irmão. A musiquinha era assim: era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Não tinha, irmão. De lado da casa da irmã, no terreno, não tinha nada. Mas tá aí, Nivaldo e Daniel até hoje. Valeu a pena? Valeu. Vai para aqui, vai para acolá. Onde a gente vai, irmão? Pode ver. Vai arrastando. Senhor fez de nós uma rede de arrasto. Fazer o quê? Ele faz o que ele quer. Amém? E lá vai a gente arrastando gente daqui, gente dacolá. E aqui estamos até hoje. E já estamos nos preparando para ir de novo. Amém? Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Deixa Deus entrar na tua vida. Deixa Ele guiar a tua vida. Deixa Ele fazer. Para de querer ter controle. Se rende, para de teimar. Não, eu tenho que resolver. Lembra de alguém assim? Eu tenho que resolver, eu tenho que fazer. O que eu faço? Eu tenho que fazer mais. Você tem que resolver? Você tem que fazer? Mas haverão coisas que você não vai conseguir. E quando esse dia chegar,
Linda é a experiência de se encontrar totalmente sem recursos e não saber o que fazer. Linda é a experiência de olhar para um lado e para o outro e não encontrar resposta. Linda é a experiência de quando você se encontra totalmente dependente de Deus. Porque aí você está numa encruzilhada e você vai ter que fazer uma escolha. E a escolha mais difícil, sabe qual é? É não escolher. É dizer: toma, Senhor, não sei lidar com isso não. Não tem o mínimo jeito para lidar com isso. Toma de volta. Me diga o que fazer que é melhor. Manda que eu obedeço. É muito melhor. Amém? Vamos aplaudir Jesus de Nazaré.